Olá, hoje eu vim falar um pouco sobre o aspecto mais importante na vida do investidor, que é a parte de gestão. Tá? Então eu trouxe uma definição aqui do que é gestão, segundo o dicionário online, né, dicio.com. É a ação de gerir, de administrar, de governar os negócios. Então vamos lá. O que é? Quando a gente vai começar a falar de gestão, nós temos alguns fatores que nós temos que seguir, né? Primeiro, nós temos que conhecer o nosso perfil, tá? As corretoras, quando você vai abrir uma conta, ela faz um pequeno questionário ali para definir qual é o seu perfil de investidor. Nós temos aqueles, basicamente são classificados entre 4 perfis, né? Conservador, moderado, arrojado, tirar aqui da frente aqui, e o outro agressivo, tá? O que é o conservador? Ele teme muito risco. Então, ele toma as suas decisões buscando a maior margem de segurança possível. Logo, isso vai impactar nos resultados futuros. Então, assim, ele tenta buscar maior segurança, abre mão ele zela pela segurança e abre mão de correr risco. Abre mão de correr o risco, consequentemente, os resultados dele será mais modestos. Mas tudo bem, é questão de perfil, tá? O moderado, eles tentam equilibrar entre a segurança e buscar um retorno mais atraente, né? Então, assim, aí para esses perfis, né? Bom, vamos lá, vamos para o arrojado. O arrojado, ele já busca um risco maior. Ele é mais tolerante ao risco, tá? E o agressivo, ele sabe dos riscos que está correndo, aceita os riscos que estão correndo para buscar altas rentabilidades. Bom, beleza. Então, assim, antes de mais nada, nós temos que escolher a corretora onde que nós vamos colocar os nossos recursos, né? A corretora, ela é como se fosse um banco, né? Então, o ideal é a gente ver e buscar as informações. Os bancos a gente já está acostumado, a gente já conhece os grandes bancos que estão aí no mercado há muito tempo. A corretora tem as tradicionais também, mas por via das dúvidas, vale a pena fazer uma lição de casa. Ver se ela está listada na BMF, analisar o tipo de serviço que ela presta, como que é o atendimento, tá? Os custos que elas cobram, né? Então, assim, hoje, para você ter uma ideia, tem mais ou menos 94 corretoras cadastradas, tá? E agora vamos entrar na parte do gerenciamento do capital, tá? O gerenciamento, ele é muito importante, porque aqui que nós vamos estipular, vamos fazer um plano de investimento onde a gente vai levar em conta a nossa tolerância a risco, os objetivos que nós vamos levar, vamos correr atrás, tá? E assim, e esse conceito ele é importante, tá? Porque ele parte a gente tenta criar alguns mecanismos para proteger o capital, né? Minimizar as perdas, tá? E se tornar consistente nas operações. Um dos mecanismos de gerenciamento do capital é a diversificação, tá? Quando a gente fala em diversificar, é você alocar o capital de uma maneira estratégica, de uma forma simples, em ativos que estão sujeitos a variações diferentes, por exemplo. Então aqui a gente pode colocar uma parte em renda fixa, diversificar em ações de setores, de segmentos diferentes, tá? Então, e aí vai, fundos imobiliários, fundos de investimento,
E o que que é? Beleza. Então, assim, nós temos um conceito que nós temos que diversificar. A gestão financeira assim, é onde geralmente os investidores falham, tá? Por quê? O objetivo aqui da gestão financeira é tentar fazer que a gente sobreviva no longo prazo, tá? Então, assim, nós temos que ter o objetivo de proteger o capital, controlar os prejuízos que pode correr das operações, né? E assumir os riscos de acordo com uma análise prévia, tá? Então, assim, a ideia é criar algumas regras para que a gente possa fazer esse estudo previamente antes de tomar essa decisão, tá? Aqui foi listado algumas regrinhas para a gente tentar adequar qual que vai ser o nosso risco que nós estamos dispostos a correr. Então, primeira coisa, vamos fazer uma metas e orçamento. Depois, segundo, fluxo de caixa, capital de giro e análise dos resultados. Tá? Aqui eu dividi da seguinte forma: metas e orçamentos. Então, para a gente começar, nós temos que conhecer os custos operacionais. Quais são os custos envolvidos nas operações? Nós temos que planejar as metas de gain e limite de loss. Então, toda vez que a gente vai entrar numa operação, fazer um investimento, nós temos que ver qual que é o risco que a gente tolera, né? E qual que é o objetivo que nós vamos buscar, tá? Depois, um outro ponto importante, fluxo de caixa, tá? Então, assim, o que nós temos que fazer aí? Controle de entradas e saídas. Então, apurou o resultado ali, apareceu na plataforma o resultado? Ok, vamos conferir com a nota de corretagem. Quanto realmente está vindo para dentro da conta da corretora, né? Então, se e uma análise fria, está entrando mais do que está saindo? Ok, o fluxo está positivo. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque, principalmente o pessoal que faz o day trade aí, que fica girando muitos contratos, às vezes acha que teve um resultado positivo, só que os custos operacionais, devido ao volume grande de giro, né, de muitas operações, acaba comendo boa parte do resultado, tá? Um outro ponto muito importante é o capital de giro. O que é o capital de giro, tá? Nós temos que ter um valor disponível para pagar as despesas, tá? A gente não deve misturar as finanças pessoais com as do investimento. Porque imagina você está no meio de uma operação, a operação está indo bem, dentro do range que você estipulou, de objetivo e limite de risco. Só que aí você não planejou direito, você tem que interromper uma operação para pagar a fatura do cartão de crédito. Então isso aí atrapalha totalmente a operação. Você pode ter que realizar algum prejuízo para poder efetuar esse pagamento. Tá? Então é interessante a gente criar esse fluxo aí. Tá? Análise do resultado. Então, assim, fechou a operação, finalizou o período, um mês, uma semana, enfim, cada um escolhe o tempo que for conveniente. Vamos fazer uma análise crítica sobre os resultados. Não importa se o resultado for positivo ou negativo. Tem que fazer uma análise crítica. Deu resultado positivo ou negativo? Ficou dentro do objetivo? Ficou dentro do planejado? O meu risco era no máximo de R$700. Eu tomei quantos de prejuízo nessa operação? Tomei R$800. Opa, tem que acertar, tem que acender um alerta aí que tem alguma coisa que não tá legal, tá? Tá fugindo do objetivo. Tá fugindo do planejado, tá? O meu objetivo era de R$3.000 de lucro. Saí com R$3.500. Opa, o que aconteceu aí? Legal, o lucro foi melhor, mas você ficou tempo demais na operação? Você conseguiu se proteger antes de finalizar essa operação e deixou correr? Tem que ter uma análise criteriosa, tá? Nós temos que ser muito crítico nisso aí. Um ponto muito importante é conhecer os custos operacionais, tá? Então, assim, os custos operacionais basicamente são taxa de custódia, corretagem de monumentos
ISS e IR, tá? Isso aqui é taxa de custódia, emolumentos, ISS e IR, isso aí nós não temos muito controle. O que é variável aqui, que muda de corretor, de instituição, de corretora para corretora, é a corretagem, tá? Então, assim, isso vale a pena a gente pegar, entrar na corretora, entender direito como que funciona isso aí, tá? Para não ter nenhuma surpresa. Via de regra, isso aí não deve afetar o seu resultado. Se você deixar de ter lucro porque os custos estão roubando o seu lucro, tem alguma coisa errada, tá? Então, a gente tem que dar um passinho para trás aí. A taxa de corretagem, ela cobrada. Essa taxa é uma taxa da corretora. Então, assim, nós temos corretoras aqui, temos corretoras que não cobram taxa de corretagem. Tem corretora que cobra um valor fixo e tem corretora que cobra um percentual sobre o percentual da nota. Isso é negociável, tá? Quando você, na sua corretora, você fala com o assessor, você fala assim, ó, é negociável. Fala, ó, essa taxa aqui tem como mudar, tem corretora X que está pagando, tá cobrando menos, enfim, tem que achar um meio termo aí para você ficar de uma forma para ficar tranquilo com o resultado com o que está sendo oferecido, tá? Imposto de renda. Aqui no mercado de investimento de renda variável é o seguinte, o investidor, ele que tem a responsabilidade de pagar a DARF, gerar a DARF e pagar a DARF. Então, fechou o período ali, tem que apurar o resultado. Existem calculadoras que faz isso, tá? De uma forma, calculadoras preço bem interessante aí para isso, faz de uma forma automática, tá? Mas, via de regra, o que é? Operações que duram mais de um dia, que você abre ela numa data e fecha numa data diferente da abertura, nós vamos pagar 15% de imposto de renda. Operações que são abertas e finalizadas no mesmo dia, que são os famosos day trades, são operações, nós vamos pagar 20% sobre o lucro de imposto de renda. Tá? Finalizou a operação, você vai apurar, vai tirar os custos, né? Sobre o valor líquido, você vai fazer o cálculo do imposto de renda. Tá? Então, lembrando, isso aqui é de responsabilidade do investidor. Tá? Vamos lá, pessoal. Gestão operacional. Isso aqui, quando a gente fala em gestão operacional, ele está ligado diretamente ao financeiro exposto, o financeiro que nós vamos expor na operação. Tá? Então, assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que definir bem a quantidade de operações que nós vamos fazer, qual que é o objetivo, qual que é o risco dessa operação. O ideal é a gente tentar, né, trazer para o mundo de risco-retorno que seja uma situação favorável. Então, assim, vou arriscar R$1.000 para tentar buscar R$3.000. Isso seria fantástico se a gente conseguisse manter essa métrica, tá? E o seguinte, e se definir de uma forma prévia que esse é o objetivo, quero uma razão de 1 para 3. Ok, definiu isso, vamos procurar operações que ela se encaixa nessa situação. Fugiu disso aí, nós temos que ser muito criterioso. Essa aqui está dando uma razão de 1 para 2, 1 para 1,5. Está fora dos seus critérios? Não faz, deixa passar a oportunidade. Simples assim. Por que eu falo isso? Porque se a gente conseguir manter essa razão de 1 para 3, com uma eficiência de 30% de acerto, ou seja, a cada 10 operações, se a gente acertar apenas 3, a gente consegue finalizar o período positivo. Tá? Então, assim, isso é importante, porque no final das contas, quando chegar no final do seu período lá, do seu ano, do seu semestre, do seu mês, o que você vai somar? Você vai somar quantas operações, quais foram os seus prejuízos, quais foram os seus lucros. O saldo disso aí tem que dar positivo, para você fechar positivo. Simples assim. Então, quando a gente faz operações que com essa razão, se a gente
conseguir manter essa razão de risco-retorno positiva, nesse exemplo aqui, tá? E eu estou falando isso, pessoal, tem operação que a gente consegue uma razão muito maior, 1 para 5, e, enfim. E tem, então é questão de critério, tá? Definir e entrar. Simples assim. Ah, tá fora dos meus critérios? Não vou entrar. Deixa passar a oportunidade. Beleza? Então, assim, quando eu falo dessa razão, o que é risco, né? O risco é o limite de prejuízo que a gente pode ter naquela operação. Então, a gente tem que ser frio nessa hora, tá? Então, assim, eu estou entrando nessa operação, o meu risco aqui é de R$500, R$1.000, R$5.000, ok. Então, você já tem que saber, tem que ser frio, calcular e estar disposto realmente a correr esse risco. E o retorno que a gente vai buscar? O retorno é o lucro, tá? Simples assim. Se eu estou arriscando R$1.000, eu quero buscar 3.000 de lucro. Se estou arriscando 5, eu quero buscar 15. E assim vai, tá? Fiz uma tabelinha aqui só para ilustrar uma situação, ó, considerando 20 operações. Tá? R$1.000 de risco para 3.000 de lucro. Então, nós fizemos 20 operações, mantendo essa métrica de 30% de acerto. Tá? Ou seja, das 20, nós erramos 14 e acertamos 6. Quando a gente, então, assim, se somar todo o nosso prejuízo, perdemos 14.000. E o lucro, das que acertamos, daria 18. Isso aqui é uma conta de padaria, tá? Só para mostrar como com uma eficiência baixa, com um nível de acerto baixo, é possível a gente ficar positivo. Então, assim, isso tem que ser levado muito a sério, tá? Porque isso faz a diferença. Claro que, assim, nós temos que ter disciplina, frieza, porque, assim, o mundo na hora da operação, no decorrer do mês, o calor, a emoção toma conta da gente, né? O fator emocional, ele pesa muito, tá? Então a gente vai sofrer, vai ter tentações de querer finalizar essa operação antes, de querer aceitar um risco maior do que a gente já está disposto. Por exemplo, se a gente estipula lá um limite de R$3.000 de prejuízo, a ação vem caindo, vem chegando no limite ali para dar esse prejuízo, a gente dá aquela ansiedade de querer baixar um pouco mais o stop loss, achando que o papel logo volta a subir. Isso é um erro clássico, tá? Então, assim, nós temos que ser muito fiel ao que a gente planejou antes de entrar na operação, porque aí nós vamos estar tudo que a gente planejou antes de entrar numa operação, nós estava analisando de uma maneira fria, né, calculista. Depois que está na operação, aí o fator emocional já toma conta. E aí que pode ter os grandes problemas, né? A gente pode sabotar, né? As corretoras, elas oferecem uma alavancagem para a gente. O que é alavancagem, tá? É um termo muito utilizado e demonstrado na física. É aquele fator de você pegar uma alavanca para poder levantar um peso muito maior com menor esforço. Aqui, o que acontece? A alavancagem na Bolsa de Valores, a corretora deixa você trabalhar um capital maior que você tem. Então, se você tiver ali R$10.000, a corretora vai deixar você operar como se você tivesse R$50.000. Isso tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque se você ganhar, você está fazendo uma operação com um financeiro equivalente a R$50.000. Se você tiver um lucro, você vai ganhar um percentual sobre 50.000. Porém, se você tiver um prejuízo, você vai perder um percentual sobre R$50.000, tá? Então, assim, existe esse mecanismo, tem gente que usa muito bem, só que a grande maioria se dá mal aqui. Então, vamos tentar ser conservador. Eu tenho um capital de R$100.000, vou operar com R$100.000, não vou operar como se eu tivesse 500. Simples assim. Porque se der errado, né? Aí, imagina, você perder 10% de R$100.000, nós estamos falando de um prejuízo de R$10.000, tá? Se o seu capital é de 100.000. Agora, se você operou alavancado, você está operando como se você tivesse R$500.000, você perder 10% de R$500.000, nós estamos falando de R$50.000.
E isso reflete o que do seu capital verdadeiro? Metade, 50%, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? O negócio é se manter vivo no jogo, na operação, no mercado. Uma outra... Aí nós temos algumas ferramentas para nos auxiliar. Uma ferramenta, uma estratégia muito interessante é as saídas parciais. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente compra uma ação a R$15 e a gente faz o nosso estudo, o objetivo final dela é R$25, tá? Nós estamos pegando um alvo bem interessante aí. Então, a gente acha que ela vai sair de 15 e vai para 25. Legal. Ela começou a andar a favor e em direção do nosso objetivo. Se ela chegar ali em R$20, por exemplo, tá? Isso tudo tem que ser feito de uma forma antes de entrar na operação, uma forma bem planejada antes, para depois que você tiver, você só executar de uma forma automática. Então vamos lá. Nesse exemplo, o objetivo final da operação é R$25. Então a gente imagina que ela vai sair de 15 e vai para 25, tá? Aí no meio da operação começou a andar, tal, ela chegou em R$20, você já tá com um lucro interessante. O que pode fazer aí? Você pode fazer uma saída parcial. Se eu tiver 1.000 ações, eu posso finalizar uma parte dessas ações. Então se eu comprei 1.000 ações e eu estou ganhando R$5 por ação, eu posso vender uma parte do que eu tenho. Se eu vender 500 ações, eu já vou estar colocando um lucro no bolso e vou estar com 500 ações ainda, o que sobrou na minha mão de papéis, para tentar levar até o objetivo final, né, que seria os R$25. Então existe essa ferramenta, essa estratégia. O que a gente pode fazer? Pagou R$15, foi para 20? Vamos realizar o lucro de uma parte, o que sobrou vamos proteger, pôr o stop gain na entrada e o restante vamos tentar levar até o final do objetivo. Tudo isso se foi planejado de uma forma prévia, de uma forma com antecedência, tá? Pessoal, aqui, como a alavancagem já é arriscado, esse tema aqui é o aqui que encontra, que a maior parte do pessoal dos investidores arruma um problema fatal, tá? Que é o famoso preço médio. O que é o preço médio? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tem gente... Por quê? Porque você faz uma vez essa estratégia e você acaba salvando uma operação ruim. E você cria isso como uma ferramenta e vai fazer de uma forma desgovernada, totalmente aleatória. Isso é um risco enorme, tá? O que é o preço médio? O preço médio é quando você... até coloquei um exemplo aqui. Ó. Se você comprar 100 ações a R$10, se você comprar 100 ações a R$10 e essa ação ela vir para R$5, o que acontece? Então, você tem 100 ações que você pagou 10, agora ela está valendo 5. Se você comprar mais 100 ações por R$5, logo você vai ter 200 ações e o seu preço médio vai ficar em R$7,50. Simples assim. Só que qual é o risco aí? Você está aumentando a quantidade, você está colocando mais dinheiro na operação. Se tiver dentro do planejado, fazer umas entradas parciais, por exemplo, você olha, assim como tem a saída parcial, tem a entrada parcial também. Falar, eu quero 500 ações de determinado ativo. Nesse preço que ele está, eu vou comprar 100. Se ele cair mais um pouco, eu compro mais 100. Se ele cair mais um pouco, eu compro mais 100. Se isso for planejado de uma forma... se for planejado, tá tudo certo. É só quando, se acontecer isso, é só executar e tá tudo certo. Agora, o que não dá é para colocar um capital a mais do que estava disposto, tá? Aí corre um risco muito grande. Uma coisa era deixar ali, a gente está falando aí de você colocar R$1.000 numa operação, R$50.000 numa operação, começa a vir contra, você tem que injetar mais dinheiro. Aí daqui a pouco você já colocou mais 50, mais 50, aí está com um volume enorme de grana lá, que você não tinha planejado, fica rezando para o ativo subir,
Tá? Aí o emocional já foi embora, já vira uma loucura e provavelmente nós vamos cometer algum erro grave aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente fala, aqui eu separei mais um tópico aqui que é finanças comportamentais, tá? Assim, isso aqui, a ideia é o quê? Ele aborda qual que é o viés que nós estamos tomando a decisão. É emocional e assim, geralmente ou é emocional ou é racional, tá? O emocional é a gente toma a decisão assim, quando toma a decisão através do emocional, é o que a maioria dos operadores fazem, tá? Então, assim, se está indo bem, a gente fica eufórico, quer aumentar o objetivo. Se está chegando no objetivo, a gente acha que vai subir mais, que vai ir mais a favor. Aí a gente quer estender isso assim, imagina só, uma ação ela está subindo, ela chegou a R$ 30, o seu objetivo, a sua saída era em 30. Aí você fala, você tá eufórico, você pagou R$ 20, você tá eufórico ali, o emocional tomou conta, falou, meu, vai subir mais, tô ganhando muito dinheiro, agora meu objetivo é 35. Aí ela vai, sobe, chega em 30, onde era o seu objetivo, né, inicial, você não realiza o seu lucro, aí ela pega e cai. Aí já começa, aí a emoção já está tomando conta também, fala, meu, vai finalizar, vai cair tudo, já começa a ficar desesperado, a chance de tomar alguma decisão errada aí é muito grande, tá? O negócio é planejar. Entrou o viés que nós temos que levar em consideração, o mais que se prova mais assertivo é o racional, tá? O racional, por quê? Porque aqui nós analisamos de uma maneira fria, nós calculamos, nós temos que analisar, planejar e executar. Então, se o objetivo nesse exemplo era que quando a ação chegasse em R$ 30 a gente finalizar, chegou em R$ 30, finaliza, põe o lucro no bolso, porque o que interessa é lucro no bolso, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Pôs o lucro no bolso, finalizou a operação, tudo certo. Ah, mas foi para 40, ok, tudo bem, boa sorte para quem conseguiu levar. Parabéns para quem conseguiu levar. O nosso objetivo foi alcançado, vamos para outros papéis, tá? Essa questão emocional é o que pega, tá? A questão da psicologia do investidor é o que mais prejudica os investidores, tá? Especialmente o pessoal do day trade aí, tá, gente? A questão do controle emocional, nós temos que ter tem que ter o controle emocional para isso aqui. Aqui nessa situação, nesse mercado, nós temos que respeitar os limites, estabelecer os limites de uma forma antecipada e respeitar, tá? O ideal seria criar uma rotina para isso, analisar de uma forma antecipada, fazer um diário para você poder verificar como foi seu comportamento em relação às operações passadas, tá? O diário mesmo, falou assim, eu saí no prejuízo porque acima do estipulado, por que você fez isso? Você tem que ser autocrítico, senão não faz sentido, tá? Aqui eu tentei trazer alguns métodos para a gente tentar fazer ter um equilíbrio emocional aí, tá? Primeira coisa, aqui, pessoal, é tudo voltado para o mercado, para investimento, tá? Então, assim, nós temos que ter um conhecimento. Qual que são os nossos defeitos? O que a gente pode sabotar? Por exemplo, eu sou muito ansioso, eu sou muito otimista, eu tenho um pensamento muito negativo. Então, assim, é importante a gente saber isso aí antes de entrar nas operações, tá? Pôr no papel é extremamente importante. Estou comprando ações aqui da Uzi Minas, estou pagando aqui um valor X, se ela for cair até tanto, eu vou sair da operação, se ela subir para um determinado valor, eu vou fazer uma parcial, ou vou finalizar a operação.
E assim vai. Então, assim, nós temos que pôr no papel isso aí. Isso aí é muito importante, tá? Um outro ponto que eu gosto de destacar aqui é para a gente fazer uma análise crítica da realidade, tá? Entender que o loss ele faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, das operações. Quem entra nesse mercado achando que vai ganhar 100% das vezes, sinto muito, mas vai se decepcionar e vai perder dinheiro. Então, assim, se é quem tem essa ilusão, nem põe o pé nisso aqui, tá? Nem faça um teste, porque nós temos que conviver com os prejuízos. Não tem outra forma. E a ideia aqui qual que é? Quando der prejuízo, a gente perder de acordo com o que foi estipulado. Buscar acertar mais vezes do que perde, né? E assim, e quando perder de uma forma de acordo com o que foi planejado. Tá? A disciplina. Isso aqui ela é descrito como domínio da razão. E fazer a escolha racional e não pelo emocional. Então assim, mas eu gosto do papel tal. Ok, eu gosto das ações da Vale. Tudo bem. Ela está no momento bom de compra? Independente qual é o ponto, a sua análise, se é análise técnica, recomendação de analista, se é análise através de uma análise fundamentalista, ela está num ponto bom de entrada? Não está. Beleza. Então, não tem que fazer. Simples assim. Mas eu gosto muito do papel. Ok, mas não está no ponto bom. Perdeu o timing. Já foi. Tá? Ela está no ponto bom. Eu gosto do papel. Então, ok, aí tem que ter atitude de entrar, tá? Um outro ponto é resiliência, tá? Isso aqui ele é complicado, porque assim, nós temos que se adaptar, porque o mercado ele sempre vai, ele se move em ciclos, né? E tempos em tempos ele está mudando. Isso aqui um exemplo de mudança. Por exemplo, um período mais turbulento fica mais volátil, sobe mais, anda mais, cai mais, fica mais estressado o mercado, ele fica tendo uma variação maior. Num período mais de calmaria, as variações são menores, então você vai ver ali ações variando 1% no dia. No mercado mais turbulento, você vai ver as ações tendo variação de 3%, 4%, depende do papel, tá? E, por fim, fazer um diário operacional. Realizar as anotações. Primeiro, o motivo que você está entrando na operação, por que você respeitou a operação, qual foi o seu resultado, por que você não respeitou a sua operação, porque nós temos que ser críticos. Se não for crítico, se a gente não agir de uma forma crítica, isso aqui ele vai prejudicar a gente muito, tá, pessoal? Então, assim, temos que ser frio, calculista, escolher, tomar as decisões com convicção e quando chegar na determinada situação, conseguir executar o que foi planejado de uma forma prévia. Até a próxima. Ótimos investimentos a todos.